te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente, perdoe por tua bondade, libertas meu ser. Nunca vou neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente, perdoe por tua bondade, libertas meu ser. Nunca vou neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso de ti, derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
Glória a Deus. Deus derrame sobre nós do teu Santo Espírito. Que Deus fale ao nosso coração. Muito bem, queridos, vamos iniciar então o nosso estudo. E desde já eu quero desafiar os amados irmãos a fazer aí uma leitura do livro de Gálatas, né? Quando você estiver aí na sua casa e você faça uma leitura no livro de Gálatas, são apenas 6 capítulos. Se você separar aí um capítulo por dia na semana, você vai ler o livro de Gálatas tranquilo durante uma semana, né? Então, vale a pena e é bom que você faça essa leitura de forma bem criteriosa, né? E, quem sabe, anotando algumas coisas para que a gente possa, então, também conversar aqui nesses dias, nesse tempo que vamos estudar esse texto. O nosso estudo será um estudo expositivo, né, do texto de Gálatas, e, portanto, a gente vai passear pelo livro todo de Gálatas, mas vamos sequenciar o nosso estudo. Nessa noite, nós estaremos aí fazendo apenas uma introdução, né, do nosso estudo, e vamos, assim, entender o que nós queremos, qual é a nossa proposta. E vamos iniciar com a leitura aí desse versículo. Nosso estudo, então, que está sendo projetado. E nós vamos começar com esse versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que não é, assim, o versículo chave do livro, mas ele expressa aquilo que nós queremos propor nesse estudo. Vamos fazer uma leitura apenas desse versículo, Gálatas 5, verso 1. Vamos fazer a uma só voz, mesmo que tenhamos aí traduções diferentes, não tem problema. Mas a gente lê e vamos ler em voz alta esse texto, esse versículo 1 do capítulo 5. O título aí é ou a lei ou Cristo. Vamos aguardar que todos estejam aí com o texto aberto. E essa vai ser uma característica do nosso estudo. Não teremos pressa. Não teremos pressa. Mas é claro, teremos tempo para acabar, né? Mas não teremos pressa. Mesmo que a gente não termine, como é um estudo sequencial, expositivo, nós não precisamos ter uma conclusão, né? A gente retoma na próxima semana onde a gente parou. E assim nós vamos ter sequência. Mas vamos bem devagar e vamos bem, sendo bem criteriosos e realmente aguardando que Deus fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos a uma só voz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora eu vou tirar o meu microfone, porque eu quero ler com vocês, né? Vamos lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Louvado seja o Senhor. E que Deus possa falar, então, assim o nosso coração. Ok? Bom, nessa noite vamos iniciar, então, com uma introdução e um apanhado geral da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos contextualizar esse livro na Bíblia e vamos também contextualizar o texto, né, de um modo geral, ok?
Então, antes de entrarmos no estudo da carta propriamente dito, vamos analisar algumas questões importantes para a nossa contextualização e também para a nossa melhor compreensão da carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, por que estudar a carta de Paulo aos Gálatas? Alguém pode me ajudar? Por quê? Quem pode me ajudar a responder essa pergunta? Por que devemos estudar a carta de Paulo aos Gálatas? Qual a nossa compreensão em relação a isso? Bem, vamos lá. Um dos grandes reformadores, ou se não, o maior reformador, Martim Lutero, disse assim a respeito da carta aos Gálatas. A epístola aos Gálatas é uma epístola diante dela, é a minha epístola. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é a minha Caterine. Lembrando que Caterine era esposa de Martim Lutero. Ele então dizia que essa carta é uma carta que é dele propriamente. Ele apossava dessa carta e ele tinha um relacionamento com ela como se fosse um matrimônio, como se ele estivesse casado com essa carta. E por que ele diz isso? Vamos entrar então no contexto de Martim Lutero. Martim Lutero era um monge católico, né, e que vivia aprisionado por um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, durante muito tempo, ele tentou aliviar esse sentimento de culpa causado pelo pecado, e porque não se livrava de forma nenhuma do pecado, ele então, muitas vezes, entrava numa crise existencial e também espiritual, porque como ele poderia ser um padre se ele não abandonava o pecado, se ele não conseguia vencer o pecado? E como um Deus tão santo e tão justo poderia então aceitar esse monge pecador? E diante dessa crise espiritual que Martim Lutero vivia, ele se depara com não apenas a carta de Paulo aos Gálatas, como também a carta de Paulo aos Romanos, falando exatamente sobre a justificação pela fé. E um dos textos que mais falou ao coração de Martim Lutero foi exatamente o fato de o texto dizer: o justo viverá por fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, como diz Romanos capítulo 5, verso 1. Então, assim, Paulo se encontra exatamente no fato de que ele vê na carta de Paulo aos Gálatas a carta da liberdade. E que tipo de liberdade é essa? Aguardem aí que nós vamos seguir. Então, para Martim Lutero e para os reformadores, a carta de Paulo aos Gálatas era o grito da reforma. É uma carta que impulsionou exatamente a reforma protestante. A grande autora da liberdade religiosa. Você vai ver que durante muitos dos nossos estudos, nós vamos falar muito dessa questão de liberdade religiosa, de liberdade em Cristo. E que tipo de liberdade é essa que a carta vai nos mostrar? Nós somos libertos de quê? Do que exatamente a carta aos Gálatas fala nessa liberdade? A declaração da independência do cristão. O cristão se torna independente, tem uma independência, é libertado. Né? Muito bem, a carta é importante porque em qualquer época
ela responde também questões como posso encontrar a verdadeira alegria? Onde está a verdadeira alegria? Na religião? Na lei? Onde está? Como posso obter paz, a tranquilidade e a libertação do medo? Paz, tranquilidade e libertação do medo. Que tipo de medo? Lembramos aqui então novamente de Martim Lutero. Que tipo de medo ele tinha? O medo de ser constantemente recusado por Deus, de não ser salvo pelo próprio Deus, porque ele não conseguia, como homem, como padre, como sacerdote, se livrar do pecado. E assim, ele vivia numa crise. Diante disso, a carta de Paulo aos Gálatas, por sua própria força e sabedoria, mostra que por sua própria força e sabedoria, o homem é incapaz de descobrir as respostas para as perguntas que nós acabamos de fazer. A todos aqueles que desejam levar a Deus a sério, a Epístola aos Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é mostrada, então, quando nós estudamos e olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas. E todos aqueles que querem ser crentes verdadeiros, obedientes a Deus, e que querem seguir, de fato, o nosso Senhor, deve ler e estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Esta liberdade genuína não é nem o liberalismo, nem o anarquismo, e muito menos o libertismo. A liberdade que a carta de Paulo aos Gálatas nos mostra não nos leva a uma vida sem lei, sem princípios, sem ética, a reveria, mas nos mostra um caminho no qual nós devemos seguir, que torna a nossa vida cristã uma vida cristã mais leve, em paz, em segurança, e que agrada o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos seguindo. A liberdade genuína consiste, então, em ser escravo de Cristo. Liberdade de ser escravo de Cristo. Parece contraditório, né? Parece contraditório. Uma liberdade de ser escravo. Mas é exatamente isso que a carta vai nos ensinar. E é exatamente isso que nós vamos aprender. Consiste em tornar-se cativo dos ensinamentos de Cristo, ou seja, render-se ao Deus triuno como ele se revelou em Cristo Jesus. É olhar para Cristo e compreender que o Cristo revelou Deus. Em Cristo está contido e revelado toda a plenitude de Deus, toda a vontade de Deus e toda a graça de Deus foi revelada em Cristo Jesus. E agora, agradar a Deus significa exatamente ser escravo de Cristo, seguir a Cristo. A verdadeira liberdade, alegria e paz religiosa é descoberta quando a pessoa está disposta a desistir de quaisquer tentativas de salvar-se a si mesmo, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, gloriando-se na sua cruz e confiando nele como o cumpridor da lei. Cristo já cumpriu a lei. E quando nós estamos em Cristo, nós agora estamos libertos.
Assim, queridos e amados irmãos, nós vamos compreender que em muitos lugares, em muitas igrejas, muitos cristãos estão vivendo uma vida de escravidão, sem alegria e sem paz. Exatamente porque vive ainda no dilema de Lutero, antes da sua conversão. Né? Então nós vamos aprender muito. Vamos ler esse texto, Gálatas 3:3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que Paulo está dizendo com esse texto? Os Gálatas são insensatos. Insensatos porque eles começaram bem no Espírito. Começaram bem a caminhar. Mas seguiram alguns ensinamentos meio tortos que apareceram ali. E eles começaram então a buscar, a seguir a Cristo, mas ao mesmo tempo ter alguma coisa a mais junto com Cristo. Cristo e mais alguma coisa é que levaria exatamente à salvação. E é por isso que Paulo está dizendo, agora vos aperfeiçoando na carne. Aperfeiçoando na carne quer dizer, vocês agora estão se esforçando por si mesmos para conseguir a salvação. Como é isso? Que tipo de religiosidade é essa? Que tipo de cristianismo é esse? Né? Então o texto vai dizer exatamente isso. Quem eram os Gálatas? Quem eram os Gálatas? Segundo alguns estudiosos, havia dois povos conhecidos como Gálatas. Né? O povo celta, que vivia no norte da Galácia, que eram normalmente conhecidos como Gálatas, ou gauleses, né? Galeses, vamos dizer assim. Então, Paulo está escrevendo a todas as igrejas da província da Galácia, né? Ou a outra Galácia, que era exatamente aonde Paulo visitou ali na sua primeira e segunda viagem missionária. A bateria aqui está branca. Então, Paulo começa uma viagem, né, a sua primeira e segunda viagem missionária, e nós vamos ver isso lá, capítulo 13, 14, né, 15, ali do livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo começa a visitar essas igrejas. Então chegamos à conclusão que Paulo escreve para as igrejas na região da Galácia. Esses lugares em que ele visita, né, depois da sua visita, onde ele está em Éfeso, ele então escreve para essas igrejas, porque recebe ali algumas notícias meio complicadas. Isso não demorou muito, né? Foi questão assim de pouco tempo em que se infiltraram ali. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Se infiltraram ali algumas pessoas ensinando o evangelho que Paulo vai dizer no capítulo 1. Quando, onde, por que ela foi escrita, né? Então, a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita durante a segunda viagem missionária em Corinto. Eu falei Éfeso, mas está errado, é em Corinto. Antes da chegada de Timóteo e Silas, porque a gente não vê a citação desses dois homens aqui na sua introdução. E então, Timóteo e Silas, que foram muito queridos ali nessa região, né? Nas igrejas ali da Galácia, os dois não são citados aqui na carta de Paulo. Então, a data
específica seria entre 48 a 50 depois de Cristo, que Paulo escreve então essa carta. Quem a escreveu é o apóstolo Paulo. E qual o seu tema? O que é que nós podemos entender de um resumo do tema da carta de Paulo aos Gálatas? A principal preocupação do apóstolo em escrever essa carta era com que os Gálatas não perdessem a sua confiança no único e verdadeiro Evangelho. Vamos olhar aí para o capítulo 1, versículos 6 a 8. O texto diz assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo, para outro evangelho, no qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então Paulo está exatamente combatendo o fato de que alguns ali no meio dos Gálatas começaram a ensinar um outro evangelho. Mas ele diz, não é um outro evangelho, senão o mesmo evangelho que nós pregamos, porém pervertido, mudado, adulterado. Então quem está fazendo isso, seja anátema, seja maldito. É duro a palavra de Paulo. É duro, né? Seja maldito. Então a preocupação de Paulo é com o evangelho genuíno. E a pergunta é, o que é o evangelho genuíno? Alguém saberia responder o que é o evangelho genuíno? Onde Cristo é o centro. Uhum. Sim. Sim. E único. Então, Paulo nos dá exatamente uma resposta aqui sobre o que é o Evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou, que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho genuíno é o evangelho da graça de Cristo. A graça revelada em Cristo Jesus. Esse é o evangelho genuíno. Então o genuíno evangelho, sem puro, sem mistura, não pode ter nada ao lado como de igual peso para a salvação. Não pode ter nada junto ou caminhando, ou seja, qual o problema dos Gálatas? O problema dos Gálatas é, vocês, gentios, parabéns, vocês aceitaram a Cristo, joia, beleza. Mas, porém, contudo, todavia, vocês precisam circuncidar-se. Vocês precisam obedecer à lei. Não é só Cristo. Então veja, o princípio, a ideia aqui nesse texto é exatamente isso, né? Então, o verdadeiro evangelho é o Cristo, é a graça revelada por meio de Cristo Jesus. Por isso observamos que na carta
Quantas vezes a palavra evangelho aparece? Algumas vezes aparece como substantivo e outras aparece como verbo. Vamos ver? Agora eu quero que vocês trabalhem, hein? Vamos lá, Vadim, trabalhando. Abre aí Gálatas 1, 6 e 7. Aí você vai ler o versículo 6, 7, 8, 9 e 11. E 16 e 23. Ó, tá lá, ó, mostrando o que é que você vai ler. Até aqui. Aí, Heloísio, abre aqui, Heloísio, ó, Gálatas 2. Aí leia 2, 7, ok? Deixa eu ajudar vocês aqui. Aqui é o Heloísio. Letícia, abre aqui Gálatas 3, 8. E a nossa amada irmã Selenilda, abre aqui Gálatas 4, 13. Ok? Vamos lá. Vamos ler. Vou colocar o Vadim para ler mais. Que ele é de casa. Não, aí você está lendo o versículo primeiro, né? Eu quero que você leia lá o versículo 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 23. 9. Onze. 16. E agora o 23. Então, a palavra pregar aí nesses dois versículos é o evangelho. Não existe outro para pregar, ok? Agora, Gálatas 2, 2, 5 e 7. 14. Acabou de ler? Versículo 14? Ok. Então me perdi aqui. Gálatas 3, 8. Amém. Gálatas 4, 13.
Ok. Então veja, preocupação maior de Paulo é a pureza do evangelho. A preocupação dele é a pureza do evangelho. Por isso a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta apologética. É uma apologética de Paulo. Ao contrário do que vemos exatamente em Romanos, né? Outro tema constante na carta é que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Veja que Paulo está falando que o homem não é justificado por obras da lei, né? E sim mediante a fé. Gálatas 2,16, o texto diz assim, ó: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Ainda no capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a justiça é adquirida por meio da lei, Cristo, então, morreu em vão. Não é? Ainda outros textos, mas vamos, assim, deixá-los aqui, porque queremos fazer aqui a justificação pela fé sem as obras da lei é também um de Romanos, como nós acabamos. E há uma grande semelhança entre as duas cartas. E aí nós vamos comparar alguns textos para que a gente possa compreender. Então, por exemplo, Gênesis 15:6 é mencionado em ambas as cartas. Romanos capítulo 4. Alguém abre para mim, por favor, em Romanos capítulo 4, que eu vou ler novamente aqui o texto de Gálatas 3:6, que nós já lemos. Não lemos, é outro. Romanos capítulo 4, verso 3. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. E imputado. Gálatas 3:6 é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo cita, tanto em Romanos quanto em Gálatas, esse mesmo versículo. Mas há outros textos. Já que o irmão está aí em Romanos, leia também Romanos 6, de 6 a 8. E a Letícia, Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Muito bem. Romanos 8, 14 e 17. Ou 14 a 17.
Amém. Gálatas 4, 5 a 7. Eu vou ler aqui para os irmãos. Gálatas 4, 5 a 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, ou debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja a semelhança dos textos, não é? Que nós estamos estudando aí. Porém, há uma diferença circunstancial ou importante que nós precisamos entender. Então, apesar de haver bastante semelhança entre as duas cartas, encontramos uma significativa diferença. Romanos afirma de forma calma e magistral que para todo pecador, seja ele judeu ou gentio, salvação completa e gratuita pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. Então, Romanos é como se fosse um evangelho escrito por Paulo. Ele apresenta, e se você seguir a sequência ali de Romanos, você vai ver que ele é bem dividido. E Paulo vai falar de pecado, depois de justificação. Essa justificação nos leva à prática de uma vida cristã a partir do capítulo 12. Já o texto de Gálatas é mais forte. Espera aí, acho que passou aqui. Então, Gálatas tem um tom mais apologético, como eu disse, de defesa do verdadeiro evangelho contra os caluniadores. E aí o livro de Gálatas apresenta uma repreensão aos destinatários, que estavam então tendenciosos a dar ouvidos aos falsos profetas. Então, os Gálatas, eles estavam assim, caminhando em direção a esse falso evangelho. E Paulo é duro com esses irmãos, e Paulo também é duro com aqueles que estão ensinando o falso evangelho, falando exatamente que eles são anátema, malditos, né? Então, Paulo, assim podemos concluir que o tema da carta de Paulo aos Gálatas é o evangelho da justificação pela fé, sem as obras da lei, é defendido contra os seus caluniadores. Então, Paulo está dizendo, o evangelho é o evangelho da graça, o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei, sem a exigência de cumprir os ritos da lei. E ele está defendendo exatamente esse evangelho contra esses caluniadores. E esses caluniadores, eles, a ideia de, para defender o evangelho, o falso evangelho que eles estavam pregando, eles levantaram calúnia contra o apóstolo Paulo, questionando o apostolado dele, né? E nós vamos ver isso também no decorrer da carta. Eles estavam colocando exatamente em dúvida para os Gálatas, para as igrejas ali na Galácia, o apostolado de Paulo. E eles condenam e eles distorcem muito a respeito do apostolado de Paulo, para então implementar ou pregar ali um falso evangelho. E assim os Gálatas foram sendo persuadidos e foram sendo levados por essas ideias. Um esboço da carta, para nós compreendermos aqui melhor. Resumidamente, o livro de Gálatas pode ser dividido assim. Primeiro, do capítulo 1 e capítulo 2,
a origem do Evangelho. A origem do Evangelho não é humano. O Evangelho não é o homem. O Evangelho não é o homem. Ele é divino. E por essa razão, o Evangelho é independente. Independente de quê? Ele é independente da nossa vontade. Ele é independente do nosso querer. O Evangelho é soberano, porque ele é de Deus. Ele é o Senhor. E como Senhor, ele determina como é e como deve ser o Evangelho. O Evangelho é divino. O grande problema é a humanização do Evangelho. E a humanização do Evangelho está nos nossos dias. Leva à distorção. Leva à distorção. Né? A humanização do Evangelho leva à distorção. Então, o Evangelho é divino. Ou seja, quando a gente olha para um texto bíblico, isso é princípio de hermenêutica, né? Ou seja, princípio de interpretação bíblica. Quando a gente olha para um texto, não é os nossos pressupostos que conduz à interpretação do texto, mas o texto é que e é o texto que vai ditar exatamente aquilo que é verdade. Então não é nós que ditamos o que é verdade na Bíblia, é a Bíblia que dita o que é verdade em nós e no mundo e a respeito de Deus. É ela que é soberana, é ela que é do Senhor. Né? Então esse é o Evangelho. Segundo, capítulos 3 e 4 é uma defesa. A Escritura e a vida dão testemunho da veracidade do Evangelho. Capítulos 3 e 4. A gente vai ver Paulo, então, elaborando a sua defesa do seu apostolado, da sua vida com Deus, do seu testemunho com Deus, e mostrando exatamente que ser cristão é preciso ter conhecimento bíblico, mas ao mesmo tempo prática bíblica. A prática testifica do conhecimento. O conhecimento nos leva à prática. Não dá como dissociar. E é por isso que nós olhamos então para o Brasil, por exemplo. O Brasil é o país que mais cresceu o número de evangélicos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas não diminui criminalidade, não diminui roubo, não diminui o pecado. A lascívia, a prostituição, a avareza, orgulho, vaidade, tudo aumenta. Que evangelho é esse que está sendo pregado aí? É. Então, o que está ditando as normas no coração dessa pessoa? A cultura, a pós-modernidade, a televisão, as coisas que está vendo. Não é a Bíblia que é senhora, não é a Bíblia que está exatamente ditando ou levando ela à prática bíblica. Então, existem textos bíblicos e coisas que nós
não vamos compreender. No entanto, precisamos obedecer. Precisamos obedecer e viver. Existem coisas que é difícil. Claro que é difícil. Mas a gente precisa obedecer. Jesus diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não chame o outro, né? Vou parafrasear aqui, não chame o outro, ou não apedreje, ou não mate. Jesus está dizendo assim, se você apenas chamar o outro de tolo, você já está matando. O que é isso que quer dizer? Se você está apenas tendo maus desígnios em relação ao outro, isso já é um homicídio. Para Jesus, isso já é um homicídio. Não é? Então, existem coisas que são difíceis. Orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, às vezes é difícil, mas no coração. Está matando no coração. Está matando no coração. Então, a Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e prática. Escritura e vida. Vida e Escritura. Elas devem andar juntos. Né? Capítulo 5 e 6. Aplicação. Produz a verdadeira liberdade. Portanto, que os Gálatas permaneçam firmes, assim como Paulo, que se gloria na cruz de Cristo. Onde estava a glória de Paulo? A glória estava nele? Ele não se gloriava, ele gloriava na cruz. A glória de Paulo estava na cruz, em ser crucificado com Cristo Jesus. Não é o evangelho gospel. Não é o evangelho de show, de espetáculo, de roupas maravilhosas, de coisas mirabolantes, de estar na mídia, de reteté, de tantas outras coisas. É um evangelho da cruz, da humildade, do reconhecimento do que nós somos. Quem nós somos? Apenas servos, escravos. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Pode falar. Sim. É. E siga-me. Convertido mesmo. Isso. Uhum. É só pela graça. Morreu não.
Aparece. Ele volta, né? Verdade. Vamos lá. Algumas verdades, então, fundamentais que nós vamos ver aqui no livro de Paulo aos Gálatas, né? A justificação diante de Deus ocorre exclusivamente pela fé. Justificação é pela fé. A fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Segundo, a santificação na vida diária é operada também pela fé, por meio do poder do Espírito Santo. Santificação não vem por uma prática da lei. A santificação vem pela fé, exatamente pela ação do Espírito Santo. Né? É uma coisa que nós precisamos aprender, e muitas pessoas precisam aprender isso. Podemos confiar na mensagem de Paulo de que a salvação é pela fé e não depende de obras. O evangelho da salvação pela fé é ensinado ao longo de toda a Escritura. Ou seja, Gálatas não está destoando de toda a Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. Gálatas não destoa das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É um princípio hermenêutico. As Escrituras, elas não estão, não existe um texto em contradição. Não existe texto em contradição. Eles se completam, né? Então Gálatas está em perfeita harmonia com o todo da Escritura. O legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e ao julgamento. E nós vamos aprender isso também. Vamos olhar para o texto e ver como que esses falsos profetas aqui entrando no meio de Gálatas, do meio dos Gálatas, estavam levando os Gálatas a sair do evangelho da graça para um legalismo, para a confiança nas obras da lei, né? Na prática das obras da lei. Libertar-se do legalismo é a liberdade de viver para Cristo por meio do Espírito. O legalismo nos aprisiona. O legalismo, ele nos torna fariseus. Ele nos torna fariseus. Ele nos leva a uma religiosidade apenas de aparência, mas de um coração distante de Deus. E nos torna pessoas duras, capazes de julgar e condenar os outros, né? É assim que o legalismo faz. A salvação eterna é exclusiva daqueles que creem no evangelho, no verdadeiro evangelho, que vive de acordo com ele. Qual é o evangelho, o verdadeiro evangelho que nós falamos? É o evangelho da graça e Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Aqueles que creem nesse evangelho, salvos. E essa salvação os leva a viver de acordo com esse evangelho. Escritura, evangelho e vida. Vida e evangelho. Eles andam em harmonia. Andam em harmonia. Claro que a gente não deixa de ser pecador. A gente peca. Mas o pecado não é mais amado. Não é mais o nosso Senhor. Nós somos libertos. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Vamos compreender o que é esse versículo e do que Paulo está falando nesse texto. Ok, meus irmãos? Encerramos aqui então o nosso estudo de introdução à carta de Paulo aos Gálatas. E na próxima semana
nós continuaremos então nosso estudo pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos então ter a sequência, entrando de uma forma mais específica agora nos textos, no texto, versículos, e vamos a partir do capítulo 1 até chegar ao capítulo 6, estudando e nos debruçando aí nas Escrituras Sagradas. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar então, encerrando. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, e glorificado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor. Te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nos alcançou por meio de Cristo Jesus. E nós agora somos livres, libertos, salvos pela graça do Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou. E obrigado porque o Senhor nos ensina. E nós, ó Pai querido, louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos conduz à verdade a respeito do Senhor, a verdade a respeito do reino do Senhor e da tua vontade. Que, ó Deus, o teu Santo Espírito aplique a tua vontade ao nosso coração, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, continue falando conosco. Nos abençoe, Pai. E, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito esclareça todas as coisas e aplique, ó Deus, ao nosso coração o ensino da tua palavra para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos, te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Colocamos, ó Deus, o nosso final de semana nas tuas mãos e pedimos desde já que o Senhor prepare o nosso coração para domingo poder cultuar e adorar o teu nome. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor cuide, ó Deus, e abençoe os nossos irmãos aqui presentes e que o Senhor abençoe a nossa igreja. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.